vamos fazer a oração de adoração ao nosso Deus. Oremos. Santo Eterno Deus, muito obrigado por este domingo, muito obrigado por estarmos, Senhor, reunidos, mesmo distante um do outro, mas em espírito podemos te cultuar, Senhor, e é isso que estamos fazendo. Louvamos e engrandecemos o teu santo nome pela tua bondade e misericórdia. Te louvamos, Senhor, porque tu és o nosso Deus, Deus grandioso, Senhor dos céus e da terra, Senhor de tudo que está acontecendo aqui no Brasil e em todo o mundo. Nada, Senhor, está fugindo ao teu controle. Que nós depositemos nossa confiança inteiramente em Ti. Que nós não desviemos nosso olhar de Ti, Senhor. Ajuda-nos agora para que a nossa adoração seja uma adoração sincera para a honra e glória do Teu nome. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu já vou aqui fazer a leitura. Salmo 146, a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Salmo 146, a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina, de geração em geração. Aleluia. Amém. Vamos louvar o Senhor. Flávio já está aí. Pode, então, nos dirigir em 2 cânticos espirituais. Graças a paz, irmãos. Vamos começar cantando Tendo Deus. Hebreus capítulo 1. Tendo Deus outrora falado, muitas vezes, muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas, hoje nos fala em Jesus, que é o herdeiro de todas as coisas, Criador de tudo que há. Glória de Deus das alturas, tudo sustenta em Jesus. Dai glória a Cristo, que limpa os pecados. Dai glória a Cristo, que reina com Deus. Dai glória a Cristo, que limpa os pecados. Dai glória a Cristo, que reina com Deus. No início, tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas, hoje nos fala em Jesus,
que é o herdeiro, que é o herdeiro de todas as coisas, Criador de tudo que há. Glória de Deus nas alturas, tudo sustenta em Jesus. Dai glória a Cristo que limpa os pecados. Dai glória a Cristo que reina com Deus. Dai glória a Cristo que limpa os pecados. Dai glória a Cristo que reina com Deus. Lá está o meu tesouro. Lá está o meu tesouro. Lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Lá está meu tesouro. Lá está o meu tesouro. Lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Aleluia, 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 hino de louvor ao Senhor. Lá está meu tesouro. Lá está o meu tesouro. Lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Aleluia, 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 hinos de louvor ao Senhor. Amém. Bom, tivemos o primeiro momento de adoração, vamos agora ao nosso momento de confissão. Vamos ler um versículo muito conhecido, eu creio que você talvez não precise nem abrir a sua Bíblia, João, primeira epístola de João, capítulo 1, verso 9. Primeira epístola de João, capítulo 1, verso 9, que nos diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Nós vamos louvar a Deus com um hino. Eu vou colocar aqui e vamos cantar. É o hino Glória ao Salvador, número 79.
Salvador, mostra dos pés do Redentor, ele atendeu logo ao meu clamor. Glória, Salvador, glória, Salvador, glória, Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória, Salvador, que maravilha. Que maravilha, Jesus me amou. Como graça me perdoou. Dos meus melhores ele me livrou. Glória, Salvador, glória, Salvador, glória, Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória, Salvador. Alexandre faz a oração de confissão agora. Graças a Pai, irmãos. Oremos. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, te bendizemos. Queremos te agradecer, Senhor, por estarmos louvando e te adorando juntos, Senhor, apesar da distância, mas em Tua presença, Senhor Deus. E assim, ó Deus, nós nesse momento queremos buscar, Senhor, a Tua misericórdia e o Teu perdão. Porque, mais uma vez, ó Deus, nós nos achegamos ao Senhor para te adorar um Deus santo, um Deus justo, e na mesma condição, Senhor, de pecadores. Queremos rogar a Tua misericórdia, que o sangue de Cristo, mais uma vez, cubra, Senhor Deus, as nossas vidas, nos purifique das nossas iniquidades. Que o Senhor nos dê, Senhor, sempre o desejo renovado de estar buscando a Tua presença com corações quebrantados e arrependidos. Ajuda-nos, ó Deus, para que te sirvamos com as nossas mentes, com as nossas mãos, puras, limpas, ó Deus, de forma agradável ao Senhor. É o que nós te pedimos, Santo Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Bom, nós tivemos o primeiro momento de adoração, momento de confissão. Vamos agora, então, para o momento de edificação, que é o estudo, a palavra de Deus, a pregação. Nós, durante a semana, nas nossas devocionais, temos estudado a carta de Paulo aos Filipenses. Mas hoje, domingo, nós vamos retomar a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Domingo passado, infelizmente, nós não conseguimos concluir. Vamos retomar, então, de 1 Coríntios 15, de 20 a 34. Com a graça de Deus, hoje, então, nós iremos concluir. Abra sua Bíblia, então, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ler os versos de 20 a 34. Diz o seguinte a palavra de Deus. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas,
certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para a vergonha vossa. Amém. Oremos mais uma vez. Santo e eterno Deus, lida a tua palavra. Como sempre, te pedimos a iluminação do teu Espírito para que possamos compreender aquilo, Senhor, que acabamos de ler, que foi registrado pelo teu servo, dirigido à igreja de Corinto. E saibamos interpretar isso, Senhor, e aplicar em nossas vidas. Em nome de Jesus, que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Bom, para a gente, então, relembrar um pouquinho, Paulo, aqui nós estamos tratando da sua carta aos Coríntios, né? Igreja problemática, igreja que ele havia fundado, muita luta, né? Ele tinha fugido praticamente de Atenas e foi para Corinto, cidade grega, cidade de cultura helenista, muito apegada à filosofia, né? E aí Paulo se dirige a essa igreja que estava com problemas internos de pecados não corrigidos. Isso é bom frisar sempre. Todos nós pecamos, todos nós erramos. O problema da igreja de Corinto é que ela estava admitindo pecado. Partidarismo, vanglória, mau uso dos dons, uma série de problemas. A estrutura da carta é Paulo respondendo perguntas que eles já haviam feito a Paulo anteriormente. E aqui Paulo vai tratar, ele começa no capítulo 15, no iniciozinho, lá no verso 1, sobre a ressurreição. Havia no meio dos coríntios uma ideia de que não havia ressurreição, que Cristo não havia ressuscitado. E aí, esses primeiros versículos, ele fala justamente sobre a argumentação. Se Cristo não ressuscitou, então nós não vamos ressuscitar. Se nós não vamos ressuscitar, é vã a nossa fé. E tudo que nós estamos pregando não tem sentido algum. Ele havia terminado esse trecho, que foi o anterior, no verso 19, dizendo: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, já pensou que a gente aqui dizer que somos servos de Jesus Cristo, somos discípulos dele, seguimos o seu caminho, tomamos a nossa cruz, levamos o nosso fardo, nos privamos de uma série de coisas para morrer, acabou tudo? Aí Paulo diz, se for assim, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas a partir aqui do verso 20, ele muda o discurso e a ressurreição de Cristo, ele começa a apresentar como um fato histórico, com implicações eternas. E é assim que nós devemos crer. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele é o cumprimento da promessa. Ele é aquele que foi dito por Deus lá no jardim do Éden para a serpente, para o diabo. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele esmagará a tua cabeça. Então, na cruz, lembre-se, o que Jesus diz? Está consumado. Pronto, completei esta obra aqui. Ele vai, entrega o Espírito a Deus, morre, mas só que ao terceiro dia ele ressuscita. Isso é fato histórico, nós cremos. E ele, Paulo, diz aí o quê? Que ele é a primícia dos que dormem. É assim que ele diz no verso 20. Jesus é o primeiro a ressuscitar para viver para sempre. Jesus ressuscitou pessoas, profetas do Antigo Testamento ressuscitaram pessoas, mas foram ressurreições até então de pessoas que depois voltaram a morrer. Cristo é a primícia dos que dormem, porque ele ressurgiu dos mortos, ele venceu a morte pelo seu poder e vivo está. Então, quando nós viermos a ressuscitar no dia que ele voltar,
nós seguiremos o caminho que ele começou. Ele diz então no verso 21 e 22, visto que a morte veio por um só homem, né? Também por um só homem veio a ressurreição dos mortos. E aí ele fala justamente de Adão, porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, em Adão a morte entrou no mundo. Deus tinha dito, não coma do fruto da árvore, porque no dia que você comer, você certamente morrerá. Ou seja, morrendo, morrerás. A morte, então, entrou no mundo por conta da desobediência. Por que as pessoas morrem? Por que nós morremos? Por que existe tanto problema? Por que existe coronavírus? Por que as pessoas estão morrendo de coronavírus? Por conta do pecado. Essa é a estrutura que Deus nos coloca. Agora, não é o meu pecado que eu estou cometendo aqui no momento, nem o seu, porque nós sabemos, e lembrando, Jó, ele sofreu muito, perdeu os filhos, perdeu as propriedades, perdeu a saúde, e não foi por conta do pecado dele. Tudo isso aconteceu porque existe o pecado no mundo, mas no caso de Jó, é um caso típico, específico, é um livro todinho para mostrar que o sofrimento da vida de uma pessoa não diz respeito apenas aos pecados que ela comete. Deus usou Jó como exemplo. Jó justamente era o contrário. Ele é um homem justo, íntegro, temente a Deus, e sofreu o que sofreu. Mas as pessoas perguntam, por que existe tanto pecado? Por conta da desobediência de Adão. Quando Paulo escreve aos Romanos, lá no capítulo 5, verso 12, ele diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, todos nós não nos tornamos pecador a partir do primeiro pecado, não. O ser humano já nasce em pecado, e ele apenas vai ter a oportunidade, então, de pecar. Mas Paulo, continuando lá em Romanos 5, no verso 18, ele diz, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e da vida. Então, em Cristo, nós podemos ter vida. E aí, continuando a sua carta, capítulo 15, verso 23, Paulo diz, cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, Cristo é o primeiro em tudo. Lembre, o que foi que eu falei ontem quando nós estávamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses? Nós somos uma igreja cristocêntrica. Quando Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 1, versos 18 a 19, ele diz o seguinte, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Então, Cristo, ele nos reconcilia com Deus. O homem não está morto? Veja, a figura que Deus usa na sua palavra para ilustrar a situação espiritual do homem é que ele está morto. Morto em seus delitos e pecados. E, através de Cristo, nós temos condições de ter vida novamente. E aí ele diz que ele é a primícia, ele é a primazia. Verso 24, então, ele vai e diz, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Quem está tomando conta deste mundo? A gente pensa que é o diabo, né? Não, mas não é o diabo. O diabo ainda tem um certo poder, ele ainda tem uma certa autonomia, totalmente na mão de Deus. Quem tem o poder de tudo é Deus, sempre foi. Mas nesse presente momento, Cristo reina aqui. Jesus, lá em Mateus 28, 18, quando ele já estava com seus discípulos, depois de ressuscitar, ele chegou e diz assim, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, o reinado de Cristo já começou. Cristo reina aqui. Nós não podemos perder essa perspectiva. As coisas estão acontecendo, nós estamos passando por uma calamidade mundial, mas Deus está no
controle. Cristo está reinando. Nós temos que crer nisso, confiar nisso. Verso 25, estamos aqui em 1 Coríntios 15, verso 25 diz: porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. 1 Pedro 3, 22 diz: o qual, depois de ir para o céu, Cristo, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Então, tudo está sob a autoridade de Deus, de Cristo. Em Cristo Jesus, as coisas estão sendo conduzidas. E ele diz, Paulo registra no verso 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. Essa morte que nos aflige, essas doenças, esses problemas que a gente está vivendo, este é um inimigo nosso, é um inimigo com o qual nós lidamos ainda, um inimigo que nos assola, que Cristo vai destruí-lo no devido momento. Entre as forças hostis está o poder da morte. Para a raça humana, esta força vem reinando continuamente desde o tempo do pecado de Adão até o presente. Vemos a morte como um poder que não é natural à raça humana. Tornou-se triunfante sobre a humanidade quando Satanás induziu o homem a pecar. A desobediência de Adão resultou na morte dele próprio, da sua esposa e de todos os seus descendentes. Mas Jesus venceu a morte pela sua ressurreição e abolirá ela completamente. Lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 17 e 18, o que é que nós encontramos? Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, isso aqui é Jesus falando para João, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos de séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, o dono de tudo é Jesus Cristo. Ele é o seu Senhor, ele é o seu mestre, ele é o seu Salvador. Então, por que você teme? O que tira a sua paz? Nós precisamos renovar a nossa confiança nesse Jesus, que tem a chave em suas mãos. Verso 27, então, Paulo continua e diz, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. O que é que ele está dizendo aqui? Olha, cremos em um só Deus, mas um Deus que subsiste em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando Jesus diz toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, quem deu essa autoridade para ele? O Deus Pai. E quando diz que todas as coisas estão debaixo dos seus pés, é claro que Deus não está debaixo dos seus pés. João capítulo 1, verso 3 diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então é a relação perfeita da Trindade. A relação da Trindade é o exemplo de relação que deve haver em todos nós. Cada um sabendo o que deve fazer, cada um humildemente fazendo a sua parte, sendo todos iguais, sem ter um superior ao outro. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo se relacionam perfeitamente, em harmonia, cada um fazendo a sua parte. A mesma coisa devemos nós fazer. Temos uma relação de igual para igual, sabendo que nessa relação Deus deu autoridade a uns, a outros menos, a outros mais. E humildemente devemos então seguir. Verso 28. Quando, porém, toda lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Essa relação, então, Paulo confirma aqui. Lá em João, capítulo 5, verso 29, verso 19 e 20, diz o seguinte,
Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vê fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Ou seja, a relação de Deus com seu filho é perfeita. Cristo obedece o Pai, faz o que o Pai manda fazer. Por isso que há essa harmonia. E Paulo, quando escreve os Filipenses, a gente vai ver depois, né? Filipenses 2, 9 e 11 diz: pelo que também Deus lhe exaltou sobremaneira. Deus exaltou quem? Jesus Cristo, seu Filho. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Todo joelho se dobrará aos pés de Cristo, por bem ou por mal. Lembrando aquela... Não pense que Jesus está suplicando para entrar no coração de alguém. Não. Sabe por que ele não suplica, ele não pede para entrar no coração de ninguém? Porque ele é o dono. Ele não precisa pedir, ele simplesmente entra no coração daquele que ele quer. Então, ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Para quê? Para a glória de Deus Pai. Então, tudo é para a glória de Deus. A minha existência, a sua, a igreja, tudo deve ser para glorificar a Deus. Verso 29, Paulo vai continuando e diz: de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Este versículo 29 é um versículo que poderíamos ter uma certa dificuldade. Nós temos uma certa dificuldade de interpretar o que Paulo está dizendo. É como se Paulo estivesse argumentando com aqueles que acreditavam no batismo pelos mortos, o que é algo totalmente impossível e condenado pela palavra de Deus. Porque depois da morte segue-se o juízo, como a palavra de Deus nos ensina. Então, talvez aqui Paulo estivesse justamente dizendo, usando uma argumentação contra um fato equivocado que alguns praticavam, que era o batismo pelos mortos. E no verso 30 ele diz: e por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Seria inútil nos expormos a perigos a toda hora se uma vida melhor não esperasse por nós após nosso encontro com a morte. Paulo ele podia falar isso com muita propriedade, porque a gente sabe, depois que Paulo se converteu ao cristianismo, quando ele ia no caminho para Damasco, que Jesus aparece a ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele pergunta: quem és tu, Senhor? Aí Jesus responde: eu sou aquele que tu persegues. Ou seja, você está perseguindo a minha igreja, você está perseguindo os meus eleitos, você está perseguindo os meus pequeninos, está perseguindo a mim. E a partir dali, então, Paulo se dedica a pregar o evangelho. Ele é realmente transformado no discípulo de Jesus Cristo e ele, então, se expõe à morte o tempo todo, a perigo o tempo todo. A partir daquele momento, a vida de Paulo se tornou um problema no sentido de que ele não tinha mais paz exterior, porque todos queriam prejudicá-lo e matá-lo, ou pelo menos a maioria. Por isso que ele começa as suas lutas, as suas idas, o seu evangelismo, as suas fugas, os seus açoites, os naufrágios, as perseguições, os apedrejamentos. E ele diz assim: por que, então, eu me exponho a perigo a toda hora? Verso 31, dia após dia morro. Portanto, eu protesto, irmãos, pela glória que tem em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, é como se dissesse assim: a cada dia sinto-me sob a constante ameaça da morte de muitas formas. Quão insensato eu seria de atrair sobre mim tanta infelicidade se não esperasse receber a vida eterna. Então, Paulo não tinha como pensar diferente. Mas veja, e você e eu? A gente
tem que ser coerente com aquilo que nós afirmamos crer. Isso é uma coisa que é fundamental para uma vida cristã correta. Coerência com o que eu afirmo crer. O que é que Jesus quer de mim? O que é que ele está cobrando de mim? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é isso? É negar o que eu quero, o que eu desejo, o que eu penso e me submeter a Cristo, à vontade dele. Verso 32. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, e amanhã morreremos. Se a gente não tem esperança numa vida futura, vamos aproveitar essa vida aqui. Então, entende a incoerência, muitas vezes? A gente tem que começar a caminhar e seguir olhando para o alvo. O alvo é Cristo. Lá em Atos 29, em Atos 19, 28 e 29, é onde fala essa questão da luta contra as feras de Éfeso. Atos 19, 28 e 29 diz assim: ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão e todos, a uma, arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. A cidade de Éfeso entrou numa convulsão ali naquele momento, porque o evangelho de Cristo começou a ser pregado. E Paulo, então, se viu numa situação complicada, porque deixaram Paulo resguardado, os amigos dele estavam expostos, ele disse, não, eu vou lá para ajudá-los. E dizendo, não, você não pode ir, senão vão me matar. Ou seja, Paulo lutou contra as feras. Para quê, se os mortos não ressuscitam? Então, esta é a linha de argumentação que ele está usando aqui. Verso 33, ele chega e diz, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Por que Paulo fala isso aqui no meio desta exposição da segunda vinda de Cristo, do fato de Jesus ressuscitar? Porque lá na igreja de Corinto estavam questionando isso e muitas outras coisas. E Paulo chega e diz assim, olha, se você começa a dar ouvido ao que não presta, os seus bons costumes serão desfeitos. Uma preocupação que eu tenho hoje muito grande é o seguinte, os meios de comunicações estão aí, de diversas formas, à nossa mão, para que nós, então, acessemos. Porque você tanta facilidade da informação que você acessa de tudo, coisas boas e coisas ruins. E muitas doutrinas erradas estão sendo pregadas por aí. E muitas vezes as pessoas não conseguem discernir o que é certo e o que é errado, porque não examinam as escrituras todos os dias para ver se as coisas são de fato assim. Segundo Pedro 3,3, Pedro diz o seguinte, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, pregadores escarnecedores que estavam simplesmente ensinando coisas erradas, negando a ressurreição de Cristo e a sua vinda para nos levar. Não dê ouvidos às doutrinas erradas que estão sendo pregadas pelo mundo afora. E não precisa nem ser pelo mundo afora, é pela sua casa dentro, através do rádio, da televisão e hoje, principalmente, da internet. E aí Paulo conclui esse trecho que nós estamos vendo, verso 34, dizendo, tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. Então, essa é a recomendação aqui de Paulo. Tornai-vos a sobriedade. Tornai-vos a sobriedade para o tema que ele está colocando aqui, que é o tema da vinda de Cristo, da ressurreição de Cristo, que ele voltará, que ele é a primícia de todos nós. E aí a gente precisa ter esse amadurecimento. Quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, verso 13 e 14, ele diz que
deu apóstolos, deu mestres, deu pastores. Para quê? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Deus, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, a preocupação de Paulo sempre esteve relacionada com aquilo que nós estamos ensinando, com aquilo que nós estamos aprendendo e, consequentemente, com aquilo que estamos vivendo. Então, a ressurreição de Cristo é um fato histórico. A sua vinda é uma promessa na qual nós temos que estar alicerçados. Se nós não crermos nisso, nós temos uma vida realmente que não vale a pena. Nós temos que, então, resgatar, ter confiança nas promessas de Cristo, que Ele ressuscitou, que Ele foi, está junto ao Pai, intercedendo por nós, mas que Ele vem. Eu vou preparar-vos lugar, mas voltarei e vos levarei para que onde eu estou, estejais vós também. Então, nesse tempo de coronavírus, né, que é o que está aí nos afligindo, é o que está aí nos fazendo fazer o que a gente está vendo aqui. Né? Já pensou? Eu estou aqui na minha casa, vocês estão cada um na casa de vocês, e a gente está impedido de nos juntarmos por um período, mas estamos usando os recursos que temos para continuarmos a nossa caminhada, estudando, louvando a Deus e adorando. Então, precisamos retornar essa sobriedade. Diante de tudo que a gente está vivendo, então, diante desta pandemia, Cristo é o Senhor de tudo. Não esqueça disso. Deus está no controle. Cada um de nós vai fazer a sua parte. É o que nós temos de fazer todos os dias. Ter calma, ter confiança, cuidar da nossa casa, da nossa família, dos nossos idosos, daqueles que são do grupo de risco. Estar atento a tudo que está sendo dito e falado. Não nos deixarmos levar por notícias falsas, notícias sem base, de um lado ou de outro. Aí não, você tem coisas erradas sendo ditas por quem pensa de um jeito, sobre quem pensa de outro. A gente tem que buscar as informações corretas. Já é um grande objetivo. Tendo as informações corretas, saber que decisões precisam ser tomadas. As nossas autoridades precisam tomar decisões o tempo todo. Sempre. Isso acontece no dia a dia da nossa vida. Num momento como esse, tudo é muito mais veloz, tudo é muito mais corrido. As decisões têm que ser tomadas o tempo todo. Você pode ter um pensamento para um lado, um pensamento para o outro, pode ser de direita, pode ser de esquerda. Uma coisa você diz que é cristão. A palavra de Deus diz que você tem que orar pelas autoridades constituídas. Não tenho que pensar sobre isso. Não tenho que discutir sobre isso. É uma ordem. E nós temos que cumprir. Então, vamos orar pelo presidente da República, vamos orar pelo ministro da Saúde e todos os demais ministros, todos os secretários de saúde nacional, estadual, municipal. Vamos orar pelos nossos governadores, pelos nossos prefeitos, pelos deputados estaduais, federais, senadores, por aqueles empresários que têm poder, muito poder na mão, também podem conduzir, influenciar. Vamos orar pelos comerciantes que estão com os estabelecimentos fechados, pelos camelôs, por aquelas pessoas que estão realmente passando necessidade. Vamos nos unir primeiro para que no nosso meio, para que na nossa igreja, ninguém venha a passar qualquer tipo de necessidade básica. Comida, remédios. Temos dito isso aqui constantemente. Então, está dentro do contexto bíblico cristão, está dentro do que Deus quer de nós, está dentro daquilo que é a nossa missão aqui. Cuidarmos uns dos outros. Então, há muita coisa que ser feita durante esses dias em que estamos dentro de nossas casas. Que nós possamos tornar a sobriedade. Que nós possamos confiar nas promessas de Cristo.
que nós realmente possamos servi-lo da melhor forma. Vamos orar nesse momento? Ajuda-nos, Senhor, a pormos em prática aquilo que nós afirmamos crer. Que Cristo veio, que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou, que Ele voltará para nos levar, que não percamos a certeza da promessa da vida futura, da vida eterna com Cristo. Ajuda-nos nesses momentos difíceis a fazer a Tua vontade. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar mais um hino. Vai ser agora a velha história, 227. 227. Conta-me a velha história. Vamos ver, olha, 227 é a velha história do Novo Cântico. Você canta aí na sua casa. A velha história do grande Salvador, de Cristo em sua vida, de Cristo em seu amor. Com pausa e paciência, pois quero penetrar a altura do mistério que Deus me pode amar. Conta minha velha história que fala coração. Cristo sua glória, de Cristo seu perdão. Fala-me com ternura do amado Redentor, a mim que tanto sofre ao ser um pecador. Ó, que consolo traze em tempos de aflição, ouvir a história que alegra o coração. Conta a história que faz o coração. Sua glória, de Cristo sem perdão. Se Deus a história de Jesus. E quando enfim a aurora do mundo alegre, recorda a velha história que Deus me quis salvar. Conta a velha história que fala glória de Cristo e seu perdão. Vamos orar, encerrando esse momento. Depois nós vamos impetrar a bênção apostólica, cantaremos o Tríplice Amém e fim deste dia, tá certo?
Deixa eu só ajeitar aqui o negocinho. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, agradecidos por este momento de culto que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, Senhor, pelas tuas promessas, pelo teu poder, por tudo aquilo que nós temos na tua palavra e que nos ajuda a confiar em ti. Tem misericórdia da tua igreja, reunida, Senhor, distante uns dos outros. Ser com cada um, protegendo, dando forças, dando sabedoria, dando paciência. E pedimos pelo nosso presidente, pelos nossos governadores, pelo ministro da Saúde, pelos secretários, Senhor, em todas as instâncias, pelos médicos, enfermeiros, técnicos, todos aqueles que estão na área de saúde. Tem misericórdia dos desempregados, daqueles que estão passando necessidade. Que tu abençoes a todos, Senhor. Você com os enfermos, de modo geral, ajuda-nos a superar esse momento difícil de nossas vidas. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Santo Espírito, estejam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. 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 Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz.